Olá, Ahn, hoje a gente vai dar uma olhada no meu livro Rincão dos Gonçalves. Eu fiz esse livro durante o ano passado e esse ano, no começo desse ano, ahn, pensando em como eu podia registrar o momento que eu estava vivendo e também documentar a vida no Rincão, como são alguns dos processos de viver aqui e como é viver aqui apesar de todo o processo de êxodo rural que vem acontecendo nos últimos anos no interior do Rio Grande do Sul. Caso tu não saiba o que é êxodo rural, é quando as pessoas não conseguem se manter no interior e acabam indo para a cidade buscar uma vida melhor, ter oportunidades diferentes. E isso acontece principalmente porque muita gente fica sem terra, sem ter onde plantar. Ou simplesmente porque realmente o trabalho no campo e nas cidades do interior como um todo acaba sendo muito desvalorizado pelos processos capitalistas. Isso acontece desde muito tempo, mas nos últimos anos, com o fenômeno da globalização e da industrialização dos centros urbanos e um processo de modernização do campo que acaba fazendo com que menos pessoas trabalhem no campo e comunidades menores também deixem de existir ou de alguma forma se tornem mais urbanizadas, esse processo vem afetando mais pessoas. Então o livro parte dessa perspectiva mesmo, de alguém que mora numa cidade pequena e no interior e que acaba se vendo frente a uma escolha de ir embora, ir pra cidade ou ficar aqui. E eu por muito tempo trabalhei em outra cidade, viajava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ou até mesmo trabalhava no centro da minha cidade, que já é pequena. Mas o livro é sobre ficar aqui, sobre ter ficado aqui até agora. E claro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu gosto muito desse lugar e espero poder viver aqui. Ah, esse livro foi fotografado por mim. ah, Montado pela Mari. Ele foi diagramado por mim também, mas ele foi montado, costurado pela Mari. Do Caterle e da Mari. Então aqui a gente tem um começo, que é só uma apresentação mesmo, com uma citação do Kropotkin, que é um teórico anarquista que foi lendo ele que eu comecei a pensar nisso tudo e enfim, tem uma importância para mim, por mais que não seja um dos autores que eu mais me referencie hoje. Na primeira página a gente lê: primeiro me disseram que era uma prisão, e a cerca não eram obstáculos, mas marcadores de início e fim do muro solitário que seguia vazio até a liberdade da cidade. E aqui uma foto dos meus pés, numa alpargata que eu peguei emprestado do Tomás, que tem um bolicho, um armazém no centro da minha cidade e nunca mais devolvi. Isso aqui é nos fundos da minha casa, é o espelho que eu tenho desde criança. E, enfim, um dia eu fui lá e fiz umas fotos. Não tem nada muito mais. Não tem nenhuma outra explicação para isso, mas é interessante que, enfim, tem uma coisa meio de pé no chão, de ficar plantado aqui. E essa coisa das cercas serem um início e o fim de um muro solitário, porque entre a cidade e o campo tu sempre tem bati de novo. Tu sempre tem uma viagem, um espaço vazio. E a cidade sempre representa a liberdade para muitas pessoas, principalmente porque viver no campo não é fácil. Mesmo que tu. Não é que não é fácil, mas enfim, tem vários estigmas que
são carregados aqui e que as pessoas veem a liberdade, a cidade como o contrário disso. Então, todo o preconceito que teria aqui na cidade ali seria um sinônimo de libertação disso. Aqui a gente consegue ver a minha família num domingo normal. Meu pai contando alguma história pra toda a minha família que tá sentada ali. E a minha mãe fazendo pão. Minha mãe cozinha muito bem. E toda vez que ela cozinha, ela bota a língua na boca, assim. E, enfim, desde criança eu vejo isso e acho muito... Não é engraçado, mas é interessante. Isso aqui é a minha casa, numa manhã qualquer, com bastante sereno. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama neblina de sereno, não sei se isso é uma coisa comum, mas quando amanhece assim, com geada, é sempre uma coisa meio... um dia difícil de acordar, porque fica muito gelado e quando sai tá mais gelado que quando tá dentro de casa. Enfim. Depois percebi que a distância não me deixa sozinho. Entre a terra e a mata baixa das ruas e as ruas de muro alto, existem um espaço natural. Um espaço que idealmente é respeitado, onde cada um descobre seu caminho e escolhe como viver. Aqui eu tô falando sobre como viver aqui não é exatamente ficar sozinho e que entre o campo e a cidade tem uma distância natural e as pessoas idealmente poderiam escolher o estilo de vida e o modo com que elas trabalham e produzem de forma respeitosa, tipo, cada um poderia escolher o que gosta de fazer e como isso pode contribuir para a comunidade. Mas isso é ideal, porque numa lógica capitalista tu precisa produzir e se tu não produz, tu não sobrevive, né? E as chances de tu conseguir produzir na cidade é bem maior dependendo do que tu gosta de fazer ou do que tu consegue fazer. Esse aqui é o campo, o galpão onde meu avô trata das vacas. E, enfim, isso aqui é perto da casa do meu avô, que é perto da minha casa. E do outro lado a gente tem o Pluto, debaixo da laranjeira. Eu gosto muito de fotografar essa laranjeira porque eu acho que a laranjeira... Não que eu pense nisso quando eu tiro a foto, principalmente essa que foi uma das primeiras, mas é um significado que eu penso depois de ter feito a foto. E tu pode ter outro significado para as fotos, tá? Isso aqui não é querer explicar a obra, só como eu... Enfim, coisas que eu penso depois de ter feito a foto. Que a laranjeira ela é uma analogia muito boa à colonização portuguesa, porque ela não é uma árvore daqui, ela é uma árvore que tomou o espaço de outras espécies que são daqui e, enfim, veio junto com a colonização e todo mundo acha que é uma planta nativa, mas ela não é. E o Pluto, no caso aqui, ele só é fofo mesmo. Nessa página, que eu não sei qual é, porque não tem numeração, a gente consegue ver nos fundos da minha casa tem um açude, e esse açude leva um olho d'água, uma nascente, sei lá como é que chama isso. E se tu for nesse lugar bem cedo, por algum motivo, tu vai ver que a geada congela. E fica bem bonito. E esse aqui é meu avô, seu Nilson, tocando os bois na frente da minha casa. Essa foto pode dar uma agonia para algumas pessoas, porque, enfim, são bois numa canga. E algumas pessoas não são acostumadas com isso ou tem algum estranhamento. Mas, enfim, em área rural é normal e
como é que eu vou dizer, bem comum que isso aconteça e, enfim, esses bois são bem tratados, eles vivem a maior parte do tempo soltos. Só que o vô não tem força para carregar a própria comida deles e outras coisas, então ele usa os bois, né? Como é feito há muito tempo. E atrás a gente vê uma plantação de eucalipto, ou acácia, não lembro. Mas é o tipo de coisa que, ao meu ver, estraga totalmente a paisagem. Eu odeio essas árvores. E elas sugam todos os recursos do chão e deixam ele seco. E aqui é o meu avô entrando na porteira que dá pra casa dele, com um galpão que se repete várias vezes nessas fotos, passando pela estrada que tem na frente da minha casa. E aqui a gente tem o X-Espírito. Eu gosto muito dessa foto, não só porque o X-Espírito é muito fofo, mas também porque ele tá sentado no parapeito de um murinho que tem na frente da... Não sei se fala parapeito quando é muro, mas ele tá em cima do muro que tem na frente da casa da minha avó. E aqui tá a bengala dela, que ela não chama de bengala, ela chama de porrete. E o X-Espírito foi um grande companheiro, né? Durante a pandemia, infelizmente ele sumiu, nunca mais apareceu. Mas, enfim, ele tá aí. E eu amo essa foto. O barulho nunca me fez bem, me deixa tonto. Mas somos puxados sem poder pensar no barulho onde tudo existe, tudo está, tudo cresce, se desenvolve e se constrói. Enquanto pensar sobre a Terra, quem está nela e como se relaciona pode te fazer perder tempo e dinheiro. Sem poder ver o sol acordar ou deitar, cercados por prédios e gritos todo dia. É meio difícil de organizar esse tipo de pensamento, mas eu tava tentando falar sobre como me deixa tonto passar longos períodos na cidade, porque é muito barulho, é muita correria e as pessoas não se importam com as coisas, com as mesmas coisas que a gente que cresce no campo se importa, e isso gera um estranhamento. Esse é o ponto de vista que não busca diminuir ou menosprezar a experiência de viver na cidade, mas é uma coisa difícil de se adaptar, principalmente porque parece que tá todo mundo correndo atrás de tempo, porque tempo é dinheiro, mas no final as pessoas não têm nem tempo nem dinheiro, pelo menos a maioria delas, e aí acabam perdendo experiências como ver o sol acordar e deitar, porque tem muito prédio em roda. Esse é um processo de plantio, não sei, enfim, é a vista da frente da minha casa e a gente consegue ver a mesma plantação verdejando e depois sendo derrubada para fazer silagem no fundo, e na frente as vaquinhas e o portão da minha casa. Essas são algumas vacas do meu avô. Essa foto foi feita logo no começo, quando eu comecei. Foi essas duas fotos que me fizeram fazer esse livro. Eu tinha acabado de comprar a Fuji, uma câmera nova, e aí eu, sei lá, saí pra tirar foto pra não ficar completamente noiado durante a pandemia, e acabei fazendo essas duas fotos que eu gosto muito. Esses são meus avós. Se tu chegar na casa deles, tu vai provavelmente sentir um cheiro de pão e achar os dois conversando na frente de casa e contando história e falando de quem já morreu, quem ainda não morreu, quem vai morrer. E aqui é a minha avó brincando com a Chiquinha, que era uma gata que a gente tinha, ela ainda tá lá, mas agora ela tá enorme e tem vários filhotes. E essa é a fachada da casa deles.
que sempre foi a casa do avô e da avó. Essa casa nunca mudou, sempre foi assim. E pelo jeito que ela é muito difícil fotografar essa parte, porque tem uma figueira enorme aqui na frente. Então eu tirei essa foto sem ver, que eu tava tirando uma foto da casa da minha avó, mas também da casa, e enfim, eu gosto muito dela. Por isso, por mostrar como é a casa, por mostrar essas plantas, esses tijolos que a gente sempre subiu em cima. E esse é o interior da casa, como eu vou procurando coisas. Uma grande parte da nossa experiência quanto netos deles é procurar coisas nessas gavetas, porque eles sempre perdem. E aqui a gente tem também uma coisa bem interiorana de, sei lá, ter uma luminária, esqueci o nome agora, um santos, uma capelinha, né? Porque isso é uma coisa que muita gente na cidade acho que nem conhece mais. Mas antigamente, quando tinha terço, novena, essa capelinha ia de casa em casa e as pessoas botavam um pouco de dinheiro, enfim, conversavam e faziam novena, rezando, terço e tal. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem uma experiência religiosa que é muito mais individual e voltada para a vida delas e para a prosperidade da vida delas. E antigamente, principalmente no interior católico do Rio Grande do Sul, essas experiências eram mais voltadas para uma vida em comunidade e, enfim, compartilhamento, né? E essa santinha é um símbolo disso. Mais uma foto deste espírito. E aqui um registro duplo, né? Da experiência de que a gente sempre teve de ir na avó e no vô e comer um churrasco na área, porque, né, a churrasqueira é na área, com a minha irmã, que já tá 2 vezes maior que essa foto mesmo, ela tendo sido feita 1 ano atrás, falando. E aqui a gente consegue ver uma parte um registro da experiência da pandemia, que foi uma coisa que eu não quis colocar no livro de forma mais sem vergonha, por assim dizer, porque realmente a experiência aqui foi completamente diferente do que foi em outros lugares, principalmente porque se vocês observarem, vocês não vão ver ninguém de máscara aqui. Não é porque ninguém usa máscara, é porque a gente já tem um distanciamento natural. Então, por mais que todas essas fotos tenham sido feitas durante a pandemia, o reflexo maior que tu vai ver disso abertamente é essa foto. O outro reflexo é que eu tô em casa para fazer essas fotos e não tô em outro lugar trabalhando, né? Aí foi no Natal, ó. Se tu olhar mais atentamente, meu pai tá vestindo uma touca. Esse aqui é meu avô tomando café. Quem conhece o avô sabe, conhece esse olhar também. E essa cena, porque se tu chega lá de tarde é muito provável que tu vai ver essa cena com todas as coisas na mesa e tal. E a minha avó, mais uma vez, brincando com a Chiquinha, dando um sorriso, o que é meio raro. Aqui tem mais uma parte que é sobre o meu avô. E essa foto não era pra ser em preto e branco, mas ficou em preto e branco, então vai ser assim. A gente tá saindo da sanga aqui. E o meu avô é isso: chapéu de palha, uma barriguinha e, enfim, muita força pra carregar tudo isso aqui e plantar isso aqui. Aqui ele tá mostrando a colheita dele. O roçado, comida, né, que vem da terra. Mas é engraçado que em cima aqui tem um fio de luz, né? E qualquer fotógrafo mais papapá ia tirar esse fio de luz, porque
sei lá, que ele tá ali cortando a cena, mas na real eu acho que é importante mostrar que também não é uma coisa. Existem, como é que eu posso dizer, diferentes aspectos de viver no campo. Sei lá. Meu pai chegando de Uno em casa e sendo recebido pelo Bolota. De novo, não tem muito mistério, segredo. Tipo, é só meu pai chegando em casa. Mas o jeito que a luz bate, eu acho muito bonito. E meu pai sempre trabalhou fora. Sempre foi operário. E o momento que ele chega em casa sempre foi uma coisa desde criança que eu sempre esperei muito pra acontecer. Sempre fiquei muito feliz. Então, acho que era importante retratar isso também. E o Bolota tá muito fofo nessa foto. Sem saber, descobri que resistir ao êxodo rural, esse puxão pro barulho capitalista impregnado em mim desde criança, é também um jeito de viver, ser e existir entre a cidade e o campo, entre esses espaços, mas ainda não sei quem sou. Tem muito que explicar, né? É isso. E aqui a gente tem alguns autorretratos que eu fiz durante esse processo todo, que não tá em ordem cronológica, porque aqui eu tô usando uma câmera analógica e depois que eu comprei a Fuji eu parei de usar analógico. Mas, enfim, são autorretratos e são autoexplicativos. Interessante que o Bolota tá nessa foto e nessa também. Não tinha notado isso. E, enfim, é isso. Esse livro foi impresso pela Mari em papel offset 180, não é 240 na ANS. Ele é um caderno, um livro artesanal feito no Ricardo Gonçalves e teve ajuda de muita gente que olhou, que me disse que tava bom ou que não tava bom, que apoiou com dinheiro ou com opinião. Principalmente a Jade Luzardo, a Nina também, Maria Helena, que eu não sei o sobrenome, mas ela sabe, se ela estiver ouvindo, que é ela. E também a minha família, né, que participou. Foi muito interessante fazer esse projeto e eu espero que não tenha sido extremamente chato ficar me ouvir falar aqui por sei lá quanto tempo. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, se quiserem conversar sobre, é só me chamar. Eu sou Luan Ávila, também conhecido como Lua, 35 Lua em qualquer lugar. E é isso, abraço, beijinho.